Brasil, a última morte por sarampo confirmada havia sido registrada no ano de 1998. Mas em 2013, um óbito no estado de Pernambuco em uma criança de apenas 7 meses chamou a atenção por ter sido causado pelo vírus. Apesar dos grandes avanços na área da saúde, os surtos continuam ocorrendo mesmo em países de alta cobertura vacinal, como é o caso do Brasil. Por isso, nessa edição do Sertão Saudável, saiba por que isso acontece, os cuidados com a doença, o tratamento e, principalmente, a importância da vacinação. Acompanhe agora. Porque algumas regiões do Brasil estão tendo surto de sarampo. Na realidade, isso está associado às baixas coberturas vacinais, Era uma doença que estava já em processo de eliminação. Então, com as baixas coberturas vacinais e a questão do sarampo nas fronteiras do país, então nós tivemos a introdução novamente do sarampo no Brasil. Gostaria de saber se o sarampo só atinge as crianças. O sarampo ele atinge todas as faixas etárias, criança e adulto, podem ser acometidos pela doença. Qual é a forma da transmissão do sarampo? Na verdade, a forma de transmissão é via dispersação de partículas, via aérea, A contaminação de pessoa a pessoa e dispersação de partículas no meio ambiente. Por isso, a alta infectividade do sarampo. Quais são os sintomas do sarampo? Os sintomas eles começam com sintomas simples, com febre e coriza. E aí, em seguida, ele evolui com exantemas, macropapular, que são aquelas pintinhas no corpo, que é o que caracteriza o sarampo, a febre, o exantema, e pelo menos um dos sintomas, tosse, a coriza, a conjuntivite pode ser associada à febre e ao exantema, e um desses sintomas caracteriza o caso suspeito de sarampo. É possível confundir o sarampo com a gripe? A princípio, sim. Como no período prodrômico, onde você tem a febre, a coriza, antes do aparecimento do exantemas, pode ser confundido com uma gripe, mas logo em seguida ele vai evoluir com o exantema macropapular. Posso ter sarampo mais uma vez na vida? Na realidade, o sarampo ele confere uma imunidade definitiva, seja pela vacina, seja pela doença. Então, você vai ter sarampo uma vez na vida. O sarampo pode levar à morte? Sim. Inclusive, assim, o sarampo ele pode apresentar complicações, que se não cuidado, principalmente em crianças, imunocomprometida, desnutrida, ele pode levar à morte sim. Quais as complicações do sarampo? Na verdade, se identifica um sintoma de complicações, após o aparecimento do exantema, 3 dias de febre já caracterizam um quadro de evolução para complicações, que pode ir desde as diarreias, quadros de diarreias, comprometimento neurológico, infecções respiratórias, tudo são complicações que podem evoluir com sarampo. Se eu for viajar para uma área com surto de sarampo, o que eu devo fazer? O ideal é que você confira, no mínimo em até 10 dias antes, a situação vacinal. Você não está imunizado com a vacina tríplice viral, o ideal é que antes de viajar para essa área de surto, faça essa vacina no mínimo 10 dias antes da viagem. É o período mínimo para que ocorra a soroconversão. Qual o tratamento do sarampo? Na realidade, o sarampo ele não tem um tratamento específico, são tratamentos sintomáticos, mas é recomendado, de acordo com o Ministério da Saúde, quando se confirma o diagnóstico do sarampo em crianças, que faça uso da vitamina A, para evitar as complicações do sarampo. No próximo bloco, conheça mais sobre o vírus do sarampo e tire suas dúvidas sobre a vacinação. Não saia daí! falar do
aspecto geral sobre o sarampo, né? E sobre a imunização contra esse agravo. O sarampo ela é uma doença viral, né, de evolução, que pode evoluir para complicações. Ele é uma doença que se caracteriza, né, por sintomas de início, como uma febre e uma coriza, e depois evolui para um aparecimento de exantemas maculopapular. E nesse momento a gente orienta que deve procurar os serviços de saúde, porque é uma doença de notificação compulsória imediata. Então, ela deve ser notificada em até 24 horas e tomar todos os cuidados necessários para que não haja evolução, né, dos casos naquela área. A gente faz esse alerta à população, a gente está diante de uma situação no Brasil com a introdução do sarampo. Então, por ser há muito tempo que não temos caso, né, desde 2000 que não temos caso de sarampo no Brasil, e era uma doença que já estava em processo de eliminação, um caso de sarampo ele caracteriza como um surto. Então, a forma de se prevenir é a vacinação. Né? Então, a gente está com baixas coberturas vacinal, isso é uma situação em todo o país, aqui na região, aqui em Petrolina não é diferente. A gente vem passando por uma situação de grupos, né, anti-vacina que tem influenciado as pessoas, né, com informações errôneas sobre a vacina. Então, a gente faz esse apelo aqui aos pais responsáveis, né, que procura as unidades de saúde, que leva as crianças para serem vacinadas, porque essa é a forma eficaz de se prevenir contra a doença. A faixa etária preconizada para a vacina é a partir de 1 ano, né, e até menores de 5. Então, toma uma dose, a criança toma uma dose a 1 ano de idade e até os 5 anos ela toma uma segunda dose. A vacina também é indicada para adultos. Então, pessoas até 29 anos tomam 2 doses da vacina. Então, adultos a partir de 30 a 49 anos tomam apenas 1 dose da vacina. Então, acima dessa faixa etária não está mais indicada a vacinação. Essa faixa etária acima de 50 anos, ela só é indicada a vacinação quando estamos em situação de um surto. Ou seja, temos um caso suspeito de sarampo e aí em cima daquele caso face o bloqueio vacinal dos contatos. Então, esse bloqueio vacinal independe da faixa etária. É outra situação em que a gente vacina as pessoas acima de 50 anos. Outra informação importante para a gente trazer aqui, que às vezes muitas pessoas desconhecem, a vacina, o efeito adverso dela são bem simples, quase não ocorre. E quando ocorre é apenas febre baixa e dor no local da aplicação da vacina. Geralmente nunca se apresentam os efeitos adversos graves. As pessoas que têm a indicação, uma curiosidade a mais, informação importante, que crianças que têm intolerância à lactose, nós temos 2 tipos de vacina. Temos a vacina que é do laboratório da Índia e temos o laboratório Biomanguinho, que tem algumas diferenças nos seus componentes, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas é importante a gente frisar que aquelas crianças que têm intolerância à lactose, elas devem fazer uso da vacina do laboratório Biomanguinho. Outra situação é aquela criança que tem alergia a ovo. Ela não contraindica o uso da vacina, mas o recomendado pelo Ministério da Saúde é que ela faça uso da vacina dentro de uma unidade hospitalar. Então, a gente já contactou com as unidades hospitalares também. Então, aquelas crianças que têm alergia a ovo, os pais podem nos procurar na Secretaria de Saúde, no PMI, que a gente vai orientar para estar indo ao hospital, aqui de referência para a criança é o Hospital Dom Malan, e a gente vai estar disponibilizando essa vacina para que ele seja feito na unidade hospitalar.